Esse caso começa a ficar meio House of Cards demais, até para o meu gosto, que odeia uma teoria da conspiração. E que inveja de um país que tem um presidente, né? Foi tema da minha coluna hoje na Gazeta do Povo. Milei vai fazer 1 ano de governo semana que vem. O Fux é um liberal do Estadão e fez uma bela reportagem, né? Milei exorciza os contras e empilha troféus na economia às vésperas de fazer 1 ano de governo. Na contramão de Lula, presidente libertário da Argentina equilibra as contas públicas com um corte robusto nos gastos. Derruba a inflação, que já está em patamares mais civilizados, estabiliza o dólar, que é uma das moedas que mais se valorizaram esse ano, o peso argentino, ao contrário do real, que é uma das que mais se desvalorizaram, recebendo elogios do FMI, investidores, CEOs e, claro, Elon Musk. Enquanto a Janja manda o Elon Musk se fuder, o Milei virou estudo de casos do Elon Musk, que quer copiar a motosserra nos Estados Unidos, no DOGE, que é o departamento de desburocratização que ele vai tocar. Milei já cortou mais de 30 mil empregos públicos. Ele está cumprindo a promessa da motosserra e os resultados já começam a ser notados. Tanto é verdade que o Globo, o jornal lulista, escreveu no seu editorial de hoje: Milei dá lição de disciplina fiscal para o continente. A Argentina terá superávit pela primeira vez em 16 anos. Inflação está em queda e popularidade se mantém. É louco, afinal de contas, não era tão louco assim. Louco, no fundo, é quem dá R$1 milhão para a campanha do Lula. Louco é quem faz o L, sabendo de tudo que o PT fez nos verões passados. Louco ou malandro, né? Armínio Fraga, Pécio Arida, Helena Landau, João Amoedo, Pedro Malan, Luiz Stuberg, Luiz Felipe Pondé, para sair um pouquinho do mercado financeiro, e companhia. Enquanto isso, está em formação o nosso Milei paulistano, o influenciador Paulo Cogos, meu companheiro de bancada no Braddock Show, de tempos em tempos, uma figura, e eu acho engraçado que os jornalistas chamavam Milei de extrema-direita. Eles não sabem o que é libertarianismo, anarcocapitalismo, suas nuances. Nunca viram nada parecido, nunca estudaram sobre o assunto, são iletrados. Eu recomendo a quem quiser se aprofundar um pouco mais que veja a entrevista do Milei de 2 horas ao Lex Fridman. Ali ele fala de Mises, Hayek, Murray Rothbard. Cara, que inveja de um presidente que cita esses nomes, dos meus bons tempos de economista austríaco libertário. Enquanto isso, revista Veja revela que Lula criou uma espécie de confraria com alguns políticos e ministros do STF e que a ideia é um encontro regular, todo mês. Enquanto a justiça na Argentina não havia sido toda aparelhada e permitiu uma eleição mais limpa, que o Milei foi o vitorioso contra os lulistas que destruíram o país. E a própria Cristina Kirchner está ferrada na justiça, condenada. No Brasil, o Lula foi descondenado e o ladrão voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, enquanto a justiça persegue críticos disso tudo. É o manicômio judiciário do Brasil. Assista também o Braddock Show ao vivo. A tribuna é a última trincheira do cidadão na democracia representativa, escreveu Marcel Van Hatten na Gazeta do Povo, e ele tem lugar de fala. Ele está sendo perseguido, mesmo com a imunidade material parlamentar e mesmo falando da tribuna. Ele denunciou um delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. Em vez de irem investigar o Fábio Schor, que tem condutas muito suspeitas, resolveram ir para cima dele. Primeiro colocaram ele no inquérito, Flávio Dino, depois a própria PF foi lá e indiciou um deputado federal. Pelo menos dessa vez, o presidente da casa, Arthur Lira, subiu um pouco o tom no teor. Aquela forma serena, mas foi firme, dizendo que é inaceitável isso. E óbvio que é. Mais do que nunca, escreve Marcel,
diante de um governo como o de Lula, que persegue opositores, e de uma corte que censura seus críticos, a Câmara dos Deputados precisa se levantar, fazer valer as imunidades parlamentares por opiniões, palavras e votos expressos na tribuna, é fazer valer a Constituição Federal, artigo 53, e é claríssimo. Quaisquer opiniões. O Ricardo Gomes, meu amigo, vice-prefeito de Porto Alegre, saiu em defesa também do nosso amigo em comum, Marcel, e resumiu de forma perfeita o que estamos vivenciando. Se nós não conseguirmos, a partir de um caso individual, enxergar o problema do todo que acontece no Brasil, nós marcharemos para uma tirania. Eu tinha escrito um discurso que eu rasguei ontem e botei fora, porque ontem o deputado Marcel Van Hatten, que está aqui, me telefonou e disse que tinha sido indiciado pela Polícia Federal por um discurso que fez na tribuna da Câmara de Deputados. Nós temos diante de nós um deputado federal indiciado por usar a sua voz na tribuna que ele foi eleito para usar a sua voz. A democracia é ruidosa, ela incomoda. A tribuna da Câmara produz insultos, mas ela é a válvula de escape de uma sociedade. Justiça fora da lei, julgamento fora da lei, julgamento fora do Estado de Direito, julgamento por juiz incompetente, julgamento por juiz que é vítima, julgamento por juiz que é investigador, julgamento por juiz que é relator, vítima, acusador. Não é justiça, é vingança, é justiçamento. Nós perderemos a liberdade do parlamento. E parlamento vigiado, parlamento com liberdade autorizada não é parlamento. Se nós não protegemos a nossa república, nós estaremos muito brevemente olhando aquela frase que está esculpida na entrada da Assembleia Legislativa: povo sem parlamento é povo escravo. Povo sem parlamento é povo escravo. E o parlamento hoje virou basicamente uma casa irrelevante se os parlamentares não fizerem valer seus direitos e suas prerrogativas constitucionais para começo de conversa de legislar. São eles que devem legislar e não o STF. Mas o STF quer legislar para censurar, alegando que existe um vácuo do parlamento em relação às redes sociais, o que é mentira. Como diz o mestre Guzzo, é integralmente falso que não exista lei regulamentando o uso das redes sociais no Brasil. Existe sim, há 10 anos. É o Marco Civil da internet. O que não existe, na verdade, é uma lei que o STF goste. O regulamento em vigor preserva a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é a besta fera fundamental que o STF quer eliminar no Brasil. Exigem a censura prévia e eterna, onde o cidadão é proibido de dizer até mesmo o que ainda não disse. É o crime de opinião do que ele poderia pensar. Eu sei porque eu tenho lugar de fala também. Eu estou sob censura prévia no Brasil. Se eu criar uma nova conta no Twitter, no X, ela vai ser suspensa, mesmo que não tenha nada postado ainda. Eu não posso ter participação na praça pública da era moderna, segundo Alexandre de Moraes. Isso é censura prévia. A Carmen Lúcia sabe, mas ela é cúmplice, como todos os outros que se recusam a denunciar ou votar contra isso quando tem oportunidade. Ou seja, o STF, quase como um todo ali, né, virou uma extensão do petismo, que é um partido comunista que sempre quis a censura como instrumento para calar adversários. Como diz a Gazeta do Povo, jornal que eu recomendo que todo mundo assine agora, se ainda não é assinante, o melhor jornal do Brasil, nem em ditaduras judiciário liderou regulação de redes como o STF quer fazer. Belíssima reportagem do Leonardo Desideri, mostrando caso a caso. A Alemanha, por exemplo, o Reino Unido, estão com leis muito absurdas sobre liberdade de expressão. Ainda bem que eu sou americano e moro nos Estados Unidos, que aqui ainda tem a primeira emenda e a cultura da liberdade. Mas, mesmo nesses países, foi o parlamento que avançou com essa censura, não a Corte Suprema. Nem na Venezuela, leis contra o discurso de ódio, né, foram adotadas pelo parlamento, pelo judiciário, foi pelo parlamento, ainda que como uma peça de decoração do Poder Executivo.
Mas eles usaram o parlamento para manter o verniz de democracia. No Brasil não há mais sequer o verniz. Quem quer que diga que o Brasil é um país democrático está mentindo. Por isso me incomoda tanto o Hugo Mota, que vai ser o futuro presidente da casa, no lugar do Arthur Lira, falando, veja bem, não podemos aceitar que se repita aquele 8 de janeiro, mas também as punições não podem ser exageradas. Esse tipo de papinho não é papo de quem vai vir com a votação da anistia ali na frente e lutar por isso. É papo de quem está do lado do sistema, endossando a narrativa mentirosa do sistema. Sistema esse que tem a cumplicidade até aqui da OAB, que uma vez ou outra se levanta para criticar, mas de forma muito tímida, não fala nada do Prerrogativas, o movimento dos militantes petistas disfarçados de advogados, que estão homenageando a Janja, mas proíbe advogados de conceder entrevistas com frequência. Juiz Supremo, que não é juiz coisa alguma, porque só o Fux ali é juiz, né? Pode dar entrevista o tempo todo, como o Gilmar Mendes faz, como o Barroso faz, mas advogado de um certo espectro político não, né? De clientes de direita não. O André Marsiglia, sempre brilhante, escreveu na sua coluna do Poder 360 uma OAB que censura. Entidade limitou concessão de entrevistas por advogados. Criamos um ecossistema que normaliza o cerceamento da liberdade. Estão no Brasil normalizando ou muitas vezes aplaudindo a censura, porque a Globo, o Estadão, a Folha estão lá endossando a narrativa de que se é para perseguir, calar, censurar bolsonaristas, então é para salvar a democracia. Vale tudo. Diz Marsiglia, parece que criamos uma espécie de ecossistema que normalizou essa censura. Assim como nos habituamos à corrupção, ao caos diário da saúde e da educação, incorporamos a censura como parte do nosso dia a dia. Uma OAB que censura é um preocupante sintoma desse ecossistema. Espero com sinceridade que a mencionada decisão seja revista. Pouco provável, porque a OAB tem sido cúmplice do STF até aqui, no essencial que os golpistas supremos vêm praticando de perseguição no país. O Luciano Trigo, na Gazeta do Povo, na sua coluna de agora, buscou o caso do Larry Flynn, que tem o filme, né, muito bom também, sobre liberdade de expressão, para lembrar o óbvio ululante. A liberdade de expressão não existe apenas para discursos agradáveis ou convencionais, mas também e principalmente para aqueles que chocam, ofendem ou incomodam. O próprio Larry Flint dizia: a liberdade de expressão não é feita para proteger o discurso que você gosta. Ela é feita para proteger a fala que você não gosta. De canalhas como eu, ele dizia. Se a lei protege um canalha como eu, ela vai te proteger. Por isso ela tem que proteger um canalha como eu, ele dizia. Ninguém entende que a primeira emenda só é importante se você quiser ofender alguém. Se você não vai ofender ninguém, não precisa de proteção de primeira emenda. Se você vai falar platitudes, que nem o Ricardo Amorim na economia, ou que nem o Felipe Pondé, ou sei lá, o Merval Pereira no jornalismo, você não precisa de lei nenhuma te protegendo. É água de salsicha. É insosso. Veja bem, por um lado temos o Lula, por outro lado, veja bem, o Bolsonaro. O isentão não precisa de proteção nenhuma. Agora, o cara que chama ladrão de ladrão e o ladrão está com todo o poder nas mãos, esse precisa de proteção, né? Porque senão vai ser enquadrado em discurso de ódio. É odiar alguém e chamar ladrão de ladrão. Outras frases boas dele. A regra da maioria só funciona se você também considerar os direitos individuais. Porque você não pode ter 5 lobos e uma ovelha votando o que é o jantar. Você tem que ser capaz de tolerar aquilo que não necessariamente gosta para poder ser livre, até mesmo aquilo que você abomina. Eu jamais defenderia a censura ao imitador de focas. E ele é uma pessoa execrável, podre. Um vagabundo que diz só burro ou safado defende o PT e hoje é o maior defensor do PT. Ele é burro ou safado? Uma democracia não pode existir sem liberdade de expressão. É por isso que os americanos tendem a esquecer, porque eles nascem com uma cultura onde todas as liberdades parecem garantidas. Um dado da natureza. E você não pode jamais take for granted
a liberdade de expressão. Como alertava Reagan, a liberdade nunca está a mais de uma geração de ser perdida. Ou a gente nutre esse sentimento, ou os malandros autoritários avançam. Por falar em censura, e para provar que o Brasil já é uma ditadura, a Jovem Pan, o veículo que mais vinha crescendo, porque tinha gente séria, corajosa, independente, vários que estão hoje no quadro da Oeste, sem filtro, eu, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, o Augusto Nunes e companhia. Braddock, estamos lá, eu, o Salles, o Vitor Brown apresentando. A turma foi procurando espaços que tivessem coragem de defender a liberdade do comentarista de opinar. Na Jovem Pan isso acabou. Acabou. E eu estou com insiders, né, de gente lá dentro. Um me disse, Rodrigo, eu vi o seu vídeo sobre esse assunto no Braddock e a coisa está pior do que você pensa. É explícito que não pode falar nome de ministro, não pode falar da pauta do STF, tem que evitar. Essa pessoa está pensando em picar a mula do país. Um outro, eu levei os únicos comentaristas que prestam lá, porque a turma toda debandou. Eu que levei. Eles reconhecem isso. E pelo menos um deles eu sei que está falando assim, cara, será que fica para ocupar o espaço e tudo? Ou é melhor sair logo antes da barca afundar de vez? Porque, make no mistake, a barca está afundando. O advogado do Bolsonaro foi falar da censura que a própria Jovem Pan sofreu e foi censurado da maneira mais constrangedora que eu já vi no jornalismo. É o Capês, né? Que teve que fazer o trabalho sujo por conta do ponto. Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado. Vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas. É um momento talvez mais constrangedor do jornalismo brasileiro. Tutinha, eu não vou nem jogar pedra, eu não vou chamar de covarde, porque eu sei que o Alexandre de Moraes te convocou na salinha dele, eu sei. Não foi você que me contou, só estavam vocês dois, mas eu sei. Eu tenho minhas fontes. Eu sei também que exigiram a minha cabeça, a da Zoe Martins, a do Paulo Figueiredo, e vocês tiveram que entregar. Eu vou usar esse caso vergonhoso para mostrar onde o Brasil está. A Jovem Pan estava incomodando a Globo, o sistema, dando liberdade para gente como eu e outros. E teve que sucumbir com pressão até do Ministério Público. Desfez o acordo com a Jovem Pan Bauru. Nasce, então, a Rádio Auriverde. Na hora que eu vi a notícia e o pronunciamento do Pitoli, eu mandei mensagem para ele. Falei, quero ser comentarista da tua rádio de qualquer jeito. Vou te ajudar nessa. Ele é muito grato até hoje, porque eu fui o primeiro. E dei força, porque eu não suporto ver injustiça e covardia, de certa forma. E a Jovem Pan já mostrou no passado que gosta de uma covardia, sim. Quando eu fui cancelado, os senadores ligaram pedindo cabeça, tudo, me demitiram, né? Sob o caso Mariana Ferrer, que nem era do que eu falava, e emitiram uma nota canalha, dizendo que a Jovem Pan não concordava com a minha fala sobre o assunto, me jogando na cova do leão. Depois tu tinha falado, quando a poeira baixar, e aí me recontratou. Aí ficava me colocando para discutir com um Dirceuzinho para dar audiência, com falácias pitérnicas, com um bando de gente que, enfim, não é arrogância, mas não está no mesmo nível de debate, porque deve ter alguns quedistas inteligentes por aí. Não são esses. Então,
era, além de tudo, muito cansativo, né? Eu não sinto nenhuma saudade. Mas é vergonhoso o que está acontecendo com a Jovem Pan, com o Brasil. É a prova de que a ditadura foi instaurada. Por falar em Paulo Figueiredo, um dos que foram cancelados aí junto comigo, e do advogado do Bolsonaro, o Paulo entrevistou o advogado, porque não vai interromper e falar o que o ponto está dizendo aqui, interrompeu, acabou o tempo, mas vai ter mais tempo depois, mas outros assuntos. Numa das respostas, ele fala uma coisa interessante sobre o telefone celular do Mauro Cid. Um dos investigados que foi indiciado nos autos dos presentes, o foi por conta, de uma maneira absurda, por conta de um excerto de uma conversa do Coronel Cid. Nós pegamos o celular dele, que não tinha sido apreendido, e fomos olhar, a conversa era completamente outra. Então a gente não pode se arrimar nessa narrativa construída a partir de excertos de conversas descontextualizadas. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo mesmo. A gente sabe o que a Polícia Federal e o STF têm feito. O caso do Felipe Martins é o mais escandaloso de todos. Discurso encontrado pela PF contraria todas as acusações, diz a defesa de Felipe Martins. Mesmo considerando essa eleição ilegítima, dizia um trecho do texto atribuído ao Felipe Martins que o Bolsonaro não leu. Mesmo considerando essa eleição ilegítima, não irei contestá-la. Meu amor pelo país e pelo povo brasileiro está acima de tudo. Seguirei firme em meu compromisso com nossa nação e lutarei desde o primeiro dia contra um governo que considero ilegítimo e sem condições morais de governar nosso país. O que há de golpe se não ia contestar o resultado, ainda que ilegítimo? É evidente que o discurso, embora duro e marcado por uma forte retórica política, própria de quem se preparava para liderar a oposição no futuro governo, nada tem de golpista, diz a defesa. O discurso, aliás, é bem menos agressivo do que outras manifestações políticas da história recente, promovidas pelo próprio PT, contra todos os presidentes eleitos, quando não era do PT. A defesa também questiona o fato de o discurso não ter sido incluído no relatório final. Isso levanta uma questão seríssima. Estaria a Polícia Federal selecionando provas de forma parcial, omitindo documentos que inocentam um investigado? Chama-se cherry picking. Você vai selecionando a dedo o que você quer usar para criar uma narrativa. E é o que a Polícia Federal tem feito até aqui. Essa que virou uma ala alexandrina dentro da Polícia Federal. Uma Gestapo. Um bando de jagunços do ditador. Será que a polícia vai investigar a fundo esse caso muito estranho que a Janja já melou toda a narrativa quando disse que um bestão se matou com fogos de artifício? Porque o Globo continua insistindo em homem-bomba, né? Agora morreu Dayanes Dias, ex-esposa do homem-bomba, que atacou o STF. Não era um homem-bomba e não atacou o STF. Era um homem com fogos de artifício atacando uma estátua. E a ex-mulher dele ateou fogo na própria casa e dias depois agora veio a óbito. Esse caso começa a ficar meio House of Cards demais, até para o meu gosto, que odeia uma teoria da conspiração. O que está por trás disso? Enquanto isso, temos vários presos políticos, essa é a prioridade número 1 do país. Paulo Briguet, na sua coluna da Gazeta do Povo, anistia um caminho para a salvação do país. E ele toca num ponto muito interessante. Ao salvar a vida dessas pessoas, impedimos o colapso total do país. Porque o destino dos presos de 8 de janeiro será o nosso destino, como nação. E a sua ruína será a ruína de toda a nação. Tem um dos amigos do Briguet que está foragido na Argentina, até porque estão prendendo vários lá, né? Que disse, eu prefiro morrer do que voltar para aquele inferno e eu vi o Clesão morrer na minha frente. Enquanto isso, a família Mantovani pede perdão ao Todo-Poderoso, se ajoelha em praça pública, se deixa se imolar e levar 100 chibatadas pelo Xerxes alexandrino para que possa ter paz e liberdade. STF encerra processo sobre ofensas ao ministro Alexandre de Moraes, supostas ofensas, em Roma, após confissão sob tortura e ameaça e chantagem
da família. Eu fiz o comentário óbvio que muita gente fez. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Essas não aparecem. Essas não vazam. O resumo da ópera está aqui, meus amigos. Vou escrever aqui para que fique registrado para posteridade. John Peters resumiu. Posteridade. A atual composição do STF conseguirá fazer o que nem mesmo o PT, 16 anos no poder, conseguiu: quebrar o Brasil. O mundo tolera governo de esquerda, até mesmo os mais perdulários. Afinal, a alternância de poder acaba equilibrando a balança, porque a direita vai lá depois limpar a sujeira deixada pela esquerda. Mas há uma linha que, uma vez cruzada, lascou. Estamos ferrados, como diria o Meto. Essa linha foi observada na Venezuela, na Nicarágua e no Brasil em 2019, quando soltaram o ladrão, descondenaram ele, o tornaram elegível no malabarismo ridículo e o colocaram de volta à cena do crime. Nós derrotamos o bolsonarismo. A destruição das Forças Armadas também faz parte desse pacote e está em curso. Uma vez que um país seja considerado totalitário, com processo democrático sem transparência, tendo presos políticos, exilados, perseguidos, jornalistas censurados, o fluxo de dinheiro começa a cessar, buscando lugar mais estável. E aí, meus amigos, ferrou. O Brasil cada vez mais fechado e isolado do mundo. Quem viveu nos anos 80, e eu lembro bem, sabe o que isso significa. Atraso, não só econômico, como tecnológico, dificuldade de acesso a produtos importados, pária global, e por aí vai. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, não por culpa sua, né? A menos que você considere a culpa dele ter sido, enfim, frouxo para seguir adiante com tal golpe, que não era golpe, era uma análise do artigo 142 da Constituição, mas a situação, assim como eu não jogo pedras no Jovem Pan, pela situação, né? Eu não vou jogar pedras em Jair Bolsonaro. Ele corre muitos riscos e sozinho enfrentou muita coisa. Mas é humilhante ver essa situação. É óbvio que é humilhante. O ministro Alexandre de Moraes autorizou somente às quase 2 da tarde a ida de Jair Bolsonaro ao velório da mãe de Valdemar Neto, presidente do PL. Pelo horário, Bolsonaro ficou impedido de comparecer. Por seu advogado, ele agradece a liminar e peticiona no sentido de comparecer à missa de 7º dia. É humilhante isso. Michele foi representando o ex-presidente numa hora de empatia em relação ao presidente do partido. E o Gilmar Mendes, que não para de dar entrevista, diz que Curitiba é uma porcaria, né? Basicamente isso. Gilmar Mendes diz que tem má fama por conta da República de Curitiba, do Moro e do Deltan. Deltan respondeu à altura, né? A mais recente polêmica do Gilmar é isso aí, né? Enquanto Gilmar continua a atacar em surtos coléricos Curitiba e seus habitantes devido ao ódio pela Lava Jato, a cidade foi eleita nesse ano a melhor capital para se viver. Não existe república melhor. E ele retorna a indicação de Gilmar Mendes lá para o STF lá atrás, quando o jurista Dalmo Dallari disse: Gilmar Mendes no Supremo é a degradação do judiciário brasileiro. Que profético. Que profético. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist